nesta parte 2, né, da nossa série aqui do Câmera X, nós vamos arrumar aqui agora as nossas telas, tá certo? Vamos construir aqui as nossas telinhas e depois nós vamos fazer a implementação bruta aí das coisas, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou vir aqui fazer no Android Manifest, eu já vou colocar, que faltou no vídeo anterior, né, o Uses Feature câmera N, ou seja, eu quero usar, ou seja, o aparelho que vai instalar este aplicativo aqui, ele tem que ter câmera, tá? Perfeito? O Uses Feature o aplicativo, ele só vai ser instalado, ele só vai ser oferecido, por exemplo, na Google Play, para os dispositivos que possuírem câmera, tá bom? E, por exemplo, câmera, aqui eu coloco qualquer, porque, por exemplo, a câmera tem que ter todos os recursos. Então, por exemplo, aqui, câmera, ó, por exemplo, autofocus. Se o meu aplicativo precisa de uma câmera e a câmera tem que ter autofoco, eu coloco isso como um requisito, tá? Então, deixando o N aqui, ou seja, precisa ter câmera, não importa qual, não importa quais recursos, mas o aparelho só vai conseguir instalar esse aplicativo se ele tiver a feature, ou seja, se ele tiver o recurso de câmera, perfeito? E além disso, nós temos que dar a permissão na câmera, né? Lá, uses permission, e aí, câmera, né? Perfeito, agora nosso Android Manifest está correto, beleza? Muito bem, vamos aqui em app, botão direito, New Activity Empty, certo? Então vamos criar aqui a primeira activity, vai chamar Main Activity, tá certo? Eu vou deixar ela Launcher, ou seja, ela é a primeira tela que vai aparecer para o usuário, e o layout vai chamar Activity Underline Main, perfeito? Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos dar um Finish, né? Então vocês estão vendo aqui o código em Kotlin da Activity, como vocês já estão acostumados, e o método onCreate, né? E aqui nós temos o setContentView que fala assim, olha, essa Activity vai usar este layout. Depois nós vamos alterar para o View Binding, tá? Então, vou mostrar como fazer isso agora, já. Vamos primeiro clicar com o botão segurando o Ctrl aí no Windows ou o Command aqui no Mac, ó. Tô segurando, por exemplo, o Command e vou clicar lá, ele fica um link, tá vendo, ó? Vou clicar aqui, vou abrir a Activity, né? Então nós temos aqui a Activity, ou você pode ir por aqui, tá certo? Activity, né? E aqui, pessoal, aqui no design ele está mostrando o Wear, taraná, a gente pode mudar para um fone, né? Tá vendo? Eu estava mexendo aqui com um Wear OS, né? Então aqui a gente pode colocar aqui fone tablet e tal. Qual o nosso amigo aqui, ó, Pixel 3, por exemplo, né? Aí ele vai mudar para o tamanho, tá vendo, ó? Ou seja, ele muda a visualização, né? Aqui, por exemplo, no aparelho Pixel 3, né? Se eu colocar fone tablets aqui, Pixel 2, um aparelhinho menor, tá vendo? E nesse aqui, né? O aparelho, ó, Pixel 3A, acho que é... Deixa eu ver se é esse que é menor. Não, tem um menorzinho aqui. Pixel 2, por exemplo, Pixel 2, deixa eu ver se é esse. Acho que é esse aqui, lá. Um pouquinho menor, tá vendo? Mudei aqui visualização para o Pixel 2, tá vendo? Aí eu vejo a Activity aqui. Daí eu vou colocar no Split, tá certo? E nós temos aqui um Constraint Layout, né? Eu vou alterar ele apenas para vocês que estão acostumados lá com o primeiro contato com layout no Android. A gente não vai usar o Constraint nessa tela, eu vou usar em outra para você já ir se habituando aí e tentar enxergar as diferenças. Aqui eu vou colocar um Linear Layout Compact, tá certo?
E aqui é lógico que ele está dando um erro aqui embaixo porque está fechando um constraint, ele não existe o constraint. Então, vou pegar esse cara aqui, copiar, colar aqui, ó. Estou fazendo bem do jeito iniciante, para você não se perder, tá ok? E aí eu vou colocar um botão, só que ao invés de usar um app compat button, eu vou usar um botão compatível, porém do Material Design. Olha que legal, que bonito que vai ficar, ó. Vou colocar assim, ó. Presta atenção aqui, né? Material Button, certo? Ó, Material Button. E eu vou colocar o Wrap Content nele, ó. E vou colocar o texto, text, abrir câmera. Perfeito? E vou chamar esse botão, o ID dele, né? BTN Open Camera, para abrir a câmera, tá ok? Só que veja, eu quero centralizar ele. Então, lembra que eu tinha ensinado na aula que para, por exemplo, centralizar horizontalmente, a gente pode pôr Layout, né? Gravity, Center Horizontal, né? Olha lá, ele não centralizou. Porque primeiro eu tenho que ajustar a orientação do meu layout aqui, ó, Orientation Vertical. Agora ele centralizou, que eu ajustei a orientação que eu não tinha colocado aqui ainda. Mas presta atenção, então se eu tirar aqui, ele volta para a esquerda, né? Se eu colocar, ele volta aqui centralizado. Mas professor, como que eu faço para centralizar ele no centro? Vejam só, o botão está dentro de um layout. Eu faço o meu layout gravitar para o centro, só que aí é diferente, eu uso o Gravity Center. Olha lá que legal. Coloquei o Gravity Center no Linear Layout e o botão ficou no centro. Ok? Então essa seria a primeira Activity. Então aqui dentro do pacote nós temos a Main Activity, não é? Então Main Activity, se der 2 cliques, abre o código em Kotlin. Lembrando, se eu clicar aqui segurando o Command ou Ctrl no Windows, ó, e arrastar o mouse, ele fica azul, tá vendo? Clicável. Se eu clicar, ele vem aqui para o arquivo de layout que está aqui. Lembram desse recurso aqui, pessoal? Ó, se eu habilitar o recurso aqui, qualquer arquivo que eu abrir aqui, ele mostra qual é na esquerda, ó. Tá vendo? Esse recurso é muito legal do Android Studio, que ele fica mostrando onde você está. Então, muito bem, o layout da primeira tela já está pronto. Só vai ter um botão que quando eu clicar, ele vai abrir a câmera, mas a câmera, nós vamos colocar o preview dela numa outra tela, tá? Apenas de exemplo. Agora nós vamos criar uma outra activity, tá? Ó, nova Activity Empty também. Perfeito. E aí nós vamos colocar, pessoal, câmera preview, né? Activity. Olha lá, Activity. E ela não é launcher, ou seja, ela é uma segunda tela, tá certo? Uma segunda tela que vai mostrar o preview para nós. Perfeito? E vou dar um finish. Então eu tenho duas activities. Uma é a main, a outra é a câmera preview. Beleza? Então agora, vamos lá. Acessando aqui a câmera preview, nós vamos mexer no layout da câmera preview, né? Não mais do da activity main, né? Para colocar o que, pessoal? O preview é onde vai abrir a câmera, onde vai ficar o conteúdo da câmera. E nós não vamos usar mais o Linear Layout, nós vamos usar o Constraint, tá bom? Perfeito, pessoal? Ok? Constraint. E esse Constraint, ele vai ser justamente o nosso querido gerenciador de layout aqui para esse caso. Então eu vou modificar a perspectiva para Code aqui, vou pôr Split, que aí a gente vê aqui. Veja só, agora eu vou criar aqui uma view, que não é um botão, não é uma lista, não é uma caixa de texto. Agora a view chama Preview View da câmera X. Então vejam só,
eu vou colocar assim, ó, preview, olha lá, ele já achou, preview, view, vou selecionar aqui com a setinha do teclado, ó, e dar um enter. Ele já criou a tag para mim, olha lá, que está dentro do pacote Android X, câmera, pacote view, aí tem o recurso, né, uma view chamada preview view, né, o nome ficou meio ruim, mas é assim mesmo. Match parent, ou seja, o preview, pessoal, ele vai ocupar toda a tela. Legal? Estão vendo? E aí, eu vou colocar um ID. E esse ID eu vou colocar câmera preview, tá? Poderia ser qualquer ID, por exemplo, PV câmera, mas eu vou colocar câmera, eu gosto de trabalhar assim, porque fica claro que isso aqui é o preview da câmera. Ele até põe aqui, gente, em fundo preto, quer dizer, quando a gente abrir a câmera, esse fundo preto representa, na verdade, todo o conteúdo da câmera aqui. Perfeito? Vejam só, eu vou colocar um botão aqui que vai chamar tirar foto. Ele vai ficar sempre aqui embaixo. Se virar a tela do celular, ele vai ficar aqui, tá? Então, só para vocês entenderem, daqui a pouquinho vocês vão perceber o que que é. Então, vou colocar o botão logo embaixo do Preview View aqui. Vou colocar um button, tá? Aí ele pode ser Material Button mesmo. Material, ó, vamos colocar certinho, né? Material Button, né? E eu vou colocar ele sempre Wrap Content e Wrap Content, tá vendo ali? Né? Já apareceu ali, né? Só que olha que interessante, eu vou colocar agora o texto, tá? Text, tirar foto. Então esse botão está escrito tirar foto. Quando eu apertar esse botão, ele vai tirar a foto, certo? Vai capturar a imagem, né? Aí, gente, agora entra algumas coisinhas interessantes. Eu vou colocar uma margem aqui de 20 dimension points, né? 20 dp. Então, layout margem, colocar 20 aqui, tá? Você não está vendo essa margem acontecer nada, né? Ainda. E detalhe, se eu parar o mouse aqui, ó, ele está falando, olha, a sua view não está com os atributos de constraint, né? Que é o que? Eu preciso dizer para minha view onde ela vai se posicionar, tá? Então, olha que interessante. Agora, no Constraint Layout, a gente tem que informar aqui alguns atributos que é para o gerenciador saber onde ele vai pôr esse botão em relação ao layout, né? Qual o posicionamento dele. Olha que legal, eu vou colocar assim, né? App, agora mudou o namespace, eu estou usando o namespace app, que é esse aqui, ó, que está aqui em cima, né? Tem o namespace, por exemplo, Android, ó, vejam só, namespace Android, quando eu uso essas tags Android, é namespace Android. Quando eu quero usar tools, é esse namespace aqui, ó, tools, estão vendo? E aqui estão as definições dos namespaces onde tem os atributos. Agora eu vou usar atributos do namespace app. Então vou colocar app, layout, eu explico isso em sala para vocês melhor, tá? Constraint, start, tá? To start off. E eu vou colocar aqui parent, tá? App, layout, de novo, constraint, uma outra constraint, and, to end off, tá? Eu vou colocar parent. Opa, já mudou ali, né? Constraint to start, eu colocar parent, o botão ficou aqui no canto. Quando eu coloquei to end off parent, ele já posicionou no meio o botão. E aqui a gente tem o desenho da constraint, tá? Então esse azul aqui é o desenho do layout. Agora presta atenção no que eu vou fazer aqui. App, 2 pontos,
layout, né? Constraint bottom, tá? To bottom of parent. Olha lá, que interessante. Vejam só, a margem tá com 20 dp. Se eu colocar aqui 40, olha o que ele vai fazer. Ele não vai mostrar aqui para você, mas ele está criando uma margem aqui de 40 dps, tá? Ele não vai atualizar aqui, mas lá no celular dá para ver. Então vamos deixar como, por exemplo, você colocar aqui 20, né? Deixa 20 mesmo. Então é assim, a imagem vai aparecer no total aqui, nessa área preta toda. E o botão tirar foto, ele fica que nem se estivesse flutuando sobre o preview. Vocês vão achar maravilhoso, vai ficar muito legal. Bem simples, né? Perfeito? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Então, nós temos Activity Main. Então, se a gente olhar o layout da Activity Main, tem o botão abrir câmera. Quando eu clicar no botão abrir câmera, ele vai para essa outra tela e vai mostrar a câmera aberta aqui dentro, né? Aqui nessa área, o preview, né? E o botão tirar foto. Quando eu apertar o botão tirar foto, obviamente tem que tirar foto, capturar a imagem. Perfeito? Agora eu vou fazer um outro vídeo, que é a parte 3, que nós vamos fazer o quê? Um teste sem ainda usar o câmera X, que é quando clicar nesse botão aqui, ir para outra tela, tá certo? Ir para outra tela, tá? Que é a câmera preview, que é essa tela aqui. Nada vai funcionar, não vai abrir a câmera por enquanto, mas a título de navegação, só para vocês entenderem essa navegação. Daí a gente vai ajustando o código, vai alterando coisa, vai ser super legal, porque é realmente uma implementação passo a passo real, perfeito? Então, ok, vamos fechar esse vídeo, vamos para a parte 3 aí na sequência.